bilionários, conhecimento pro a maioria dos Bitcoin. bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made billionaires não fizeram faculdade, não é isso? Sim. O Amancio Ortega, esses caras tudo saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, não é isso? Os self-made billionaires, a escola oficial, a instituição formal foi criada para criar funcionários e submissos. O governo quer que que o filho do eleitor dele, seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja pobre, imbecilizado e dependente. Seja, infelizmente, E quem pobre. controla a educação nesse país? O governo ou as famílias? O governo, né? Pois é. A escola controla. Como é? Dinheiro na mão. Quem paga manda, não é isso? Hein? Aqui vou entrar num ponto que eu me sinto muito orgulhosa de mim. Por quê? Eu não tenho faculdade, meu pai também teve uma situação difícil, né? E o que não me criou vítima. Por quê? Porque eu fui atrás. Hoje eu estudo, graças a Deus, eu tenho vocês aqui que me apoiam muito, que gostam de estar com o meu canal. Também, outra coisa, eu faço isso aqui para servir vocês, para vocês crescerem, servir a Deus. Não para ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Isso é uma consequência, né? O sucesso, graças a Deus, né? Eu tenho muita gratidão, porque gratidão é um sentimento para Deus, de trabalhar. Então, eu me sinto muito, muito feliz em poder compartilhar do meu conhecimento para pessoas, né? Eu não tenho Mas a maioria dos bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made billionaires não fizeram faculdade, não é isso? Sim. O Amancio Ortega, esses caras tudo saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, não é isso? Os self-made billionaires, a escola oficial, a instituição formal foi criada para criar funcionários e submissos. O governo quer que o filho do eleitor dele, seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja pobre, imbecilizado e dependente. Seja, infelizmente, E quem pobre. controla a educação nesse país? O governo ou as famílias? O governo, né? Pois é. A escola controla. Como é? Dinheiro na mão. Quem paga manda, não é isso? Hein? Aqui. Pois é. Nossa, eu já ia falar um negócio. Nossa senhora, eu já ia falar um negócio. Quem paga manda, não é isso ou não? Quem manda na Universidade Federal? Sou eu, você ou é quem paga? O Não, político? não. Pois é. Por isso que é um antro militante. Sim. E a gente sabe que a Sim. Universidade Federal, além de tudo, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês séria, o 38 acho que vai concordar. Faculdade, criatura, não é pra você ficar varrendo o chão lá fazendo protesto. Eu vou protestar. Isso não é protesto, tá, gente? Isso é uma bagunça, é uma ideologia que não existe, não é assim que vocês vão conseguir mudar a mente das pessoas. Como o próprio 38 falou aqui, o que muda é você, tá certo? Não é você ir lá querer mudar, fazer protesto idiota, que você poderia estar ajudando várias pessoas, já que você está estudando, vai estudar para você ajudar o próximo. Não é ficar, não, protestar, levanta a placa, levanta a blusa. Isso não é ser feminista, isso aí é uma ideologia que não existe. Agora, O falando... único protesto eficaz é o desinvestimento. É Bitcoin autocustódia. O resto é colaborar com o regime. Mas aí, o que você aconselha, 38? Por exemplo, uma pessoa que está começando a estudar, né? Inclusive tem você, tem outros entusiastas aí de Bitcoin e outras coisas. Como é que essa pessoa começa não errando? Vamos tirar a parte... Lendo o livro grátis. Mas e aí, ela vai ficar quantos anos pra ela investir em Bitcoin? Porque errando 2 horas eu ouvi o livro. No L de Liberdade, analfabeto, bota lá. 2 horas a pessoa pode... Tem isso no L de Liberdade. Tem um livro ditado. No L de Liberdade tem um livro ditado. Você botar a velocidade vezes 2, acho que é 2 minutos e 20 e você ouve o livro inteiro. Mas aí você acha uma pessoa que tem condições... Você não tem condição de ouvir? Dirigindo, lavando prato, qualquer um consegue ouvir o livro no L de Liberdade. Eu digo condição psicológica, porque daí nós vamos entrar num ponto que nós conversamos, que é a questão da psicologia comportamental. Sim, uma coisa é a habilidade teórica. Ele ouvindo o livro, ele vai conhecer os conceitos. Aí ele vai chegar e pegar os links lá e vai começar a abrir conta e seguir os tutoriais. Se o cara ele vai investir assim, sem o leigo que tá começando, vai investir do nada, assim? Não é investimento. O Bitcoin não é investimento. Eu digo, é PPL reserva positivo. de valor, como você mesmo citou. Comprar ouro não é investimento. Inclusive, se você comprou ouro em 94, que a grama era R$10, 10, R$11, e vender agora 400, você tem que pagar imposto, você imediatamente não consegue comprar o ouro que você tinha na véspera, não é isso? Sim. Na verdade, você pagou imposto sobre sua perda. Porque isso não cobriu nem a correção monetária, não é isso? Sim. Pois é. Como é que o cara vai investir num cinema convencional não achando que tá financiando coisas desonestas, né? Hein? Não, mas aí, 38, aí tem uma questão também que a gente fala, né? Por exemplo, eu invisto em ações, fundos imobiliários e até mesmo em criptomoeda. Mas eu invisto porque eu acredito, e pode ser, eu acredito que tem empresas sérias. Eu acredito que tem pessoas que têm uma empresa servindo a Deus e ao próximo, não só servindo ao inimigo. O último cara perfeito que pisou na Terra foi 2000 anos. Honesto, então. Você não... Tirando, quem que tem, digamos assim, um caráter justo, um caráter honesto, na sua opinião? Você não tem que confiar em pessoas, você tem que confiar em instituições e motivações. Foi o que eu falei. As pessoas seguem motivações. Os países desenvolvidos são aqueles que têm as motivações para as pessoas serem honestas. Você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em motivações. É essa a regra da mercado. Você fala motivações? Para eu entender essa sua frase. Até as bactérias são maximizadoras de satisfação. Esse é um pressuposto básico da economia.
as pessoas vão maximizar suas satisfações. A teoria do contrato, tem teoria do agente, não é isso? É o contrato imperfeito, Jensen e Klein, não é isso? É o contrato imperfeito e o agente imperfeito. Isso tudo tem no livro, tem tudo isso no Bitcoin Red Pill, explicando a teoria da agência, quais são os critérios para você confiar na pessoa, quais são as motivações da pessoa, tudo isso. Então, vamos dizendo assim que seu livro, que inclusive eu quero ler, inclusive eu vou perguntar pra turma aqui se eles já leram o seu livro. Tá de graça aí. Porque tá de graça gente, vamos estudar, né? Vamos aproveitar o 38, o conhecimento dele e também de outros, né? Pra gente poder investir. Investir não. Criar uma reserva, poupar, criar uma reserva de valor e também pra gente cuidar do que, né? Das nossas coisas. No seu livro, então, você fala também, não só sobre a parte técnica, pelo que eu entendi, você fala a questão também de outros conteúdos, comportamental, Isso, as consequências sociais do Bitcoin no casamento, na criação de filho, na sucessão, e em que país as pessoas vão morar. Porque, inclusive, a tendência no futuro é que o Bitcoin seja criminalizado nos países bolivarianos, né? Aconteceu, inclusive, na Nigéria esse ano, do país imprimir 40% a 50% mais de moeda, dizer que a inflação foi culpa dos bitcoiners e pedir denúncia para sair prendendo todo mundo que comprou Bitcoin e não contribuiu com a sociedade. Eu acredito, inclusive, que os bitcoiners vão ser mais perseguidos nos próximos 20 a 30 anos do que os judeus jamais foram. E não tinha, na época da Segunda Guerra lá, não tinha reconhecimento facial e nem localização o tempo inteiro. Eu acredito, como a gente conversou, que daqui a 20 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem chip localizador do governo, não é isso? Não, mas aí você não acha, o 38, que aí, se a gente entrar nessa questão, eu quero saber a sua opinião, de acontecer essa perseguição, você não acha que as pessoas tendenciam a vender, a sair dessa reserva de valor por medo? Algumas pessoas vão sair e outras pessoas vão tirar o dinheiro do país, vão por lugar mais livres. E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30, o judeu patriota ou o judeu pessimista que se deu bem? Pois é. Isso se repete em todos... Cadê? A gente não estava conversando de Nadier, né? Isso chegou a ser filmada essa parte? Que a gente conversou sobre o Vale do Becá? Essa parte foi gravada, que a gente estava falando? Se a gente falou aqui, né? Ô, Brunão, foi, né? Porque nós estamos pegando tudo aqui. Hein? A gente gravou esse negócio que a gente falou do tema e tudo mais. Sim. Sei lá, o maronita lá, o cristão maronita do Vale do Becá, que foi patriota e otimista lá, ele se deu bem, tá agora lá com o Hezbollah, com tudo, tá muito bem lá pra ele. Isso, quem sobreviveu foi quem não confiou e fugiu, não é isso? E essa é a regra na história da humanidade, né? Quem não confia no governo e foge é aquele que, em regra, sobrevive, né? Por que o seu livro tem um... Eu queria que você me explicasse, fiquei curiosa. Tem um bicho ali na capa, certo? O que representa? É o texugo do mel, o mascote, o símbolo, o animal símbolo do Bitcoin. É o Honey Badger. Tem um videozinho de 5 minutos, Honey Badger Don't Care, na internet, que demonstra como é um animal inteligente, é um animal escorregadio, e é um animal que... ele é parente ele tem uma habilidade parecida com o skunk, né? Que solta fedor, inclusive. Tem várias cenas interessantes, né? Que ele é mordido por uma naja, ele come a naja, mata a naja e depois desmaia. Ele é picado por 1 milhão de abelhas, ele passa mal e depois ele acorda e vai lá e come o mel das abelhas. Ele tem cenas dele sendo atacado por diversos leões, ele machuca um monte de leão até eles se desistirem. Ou seja, ele é um bicho resiliente. É isso, mas não é rápido. Seria a mesma coisa, vamos fazer uma metáfora com a questão do Bitcoin, né? Isso. Ele é lento, ele não sai correndo, ele não é um animal lento. Só que ele é um animal resiliente, é um animal escorregadio, é difícil agarrar ele, é difícil... Ele cai e sobe, né? Entre aspas, ele consegue ter essa capacidade, é isso? Isso. E inteligente, é um animal que abre maçaneta, que usa ferramentas e tal. E me fala uma coisa, ô 38, então, entre aspas, a pessoa que tá começando a reserva de valor, hoje, vou começar, tá ali, você acha que ela tem que jogar tudo em Bitcoin? Cada pessoa tem a sua preferência temporal, aversão a risco e tem suas próprias necessidades. Tem gente que tem que sustentar filho, mãe, pai doente. Cada pessoa tem suas necessidades. Como é que ela faz? Quem tem que saber fazer uma proporção de necessidades é a própria pessoa. Por exemplo, vale a pena alavancar em Bitcoin? Depende. Não tem aquela conta que o pessoal faz de sua idade menos 100 da sua exposição de renda variável, né? Que uma pessoa de 100 anos não teria expectativa de vida zero, né? Seria zero exposição à bolsa. A pessoa de 10 anos seria 90. Não tem proporções como essa. São regras simplificatórias, mas não são verdades absolutas. Se uma pessoa tem uma renda muito baixa e tem uma chance de se endividar de maneira muito barata, como a gente estava conversando, os pais quererem financiar as casas deles para os filhos para não pagar imposto de morte, para não pagar advogado. Isso é uma estratégia que já diminui um monte de gasto, um monte de aborrecimento, um monte de briga de sucessória e pode fazer os velhos terem uma velhice como eles nunca sonharam. Mas aí, porque, por exemplo, a única maneira de uma pessoa normal e honesta conseguir um dinheiro subsidiado em volume relevante é financiamento imobiliário, não é isso?
Mas aí Pois nós. é. Mas aí como é que faz? Por exemplo, um pai de família. Aqui tem muitos. Graças a Deus, tem muito pai que é de família O e que às real vezes tende a passa subir ou cair em relação ao dólar nos próximos anos? Não, tende a cair. Isso Vale a a gente pena se sempre fala. endividar Por em isso que eu real? falo. Vale a pena se Por endividar em isso, real? por isso que eu falo para o pessoal já deveria começar. Você que tá aí, viu, criatura? Vai investir no exterior também. Vai colocar seu patrimônio, vai diversificar. Porque senão você vai se lascar. Eu tô te avisando. Começa agora, viu? Eu sempre falo isso para vocês. Agora, expõe lá nas maiores empresas também gigantes do mundo. Agora sim, o 38, nós temos aqui uma realidade. A maior parte dos brasileiros endividados. A gente tenta fazer um trabalho aqui muito bacana para que isso não aconteça. Um pai de família que tá aqui, como que ele vai fazer para sustentar um filho ou os filhos, né, que ele tem, sem viver do capitalismo, sem viver de empresas? Eu devo 370 mil reais ao sistema bancário. Eu 370 devo 370 mil reais. Eu pago um custo médio de 1,38. Minha mãe estava com câncer. Estava terminal no ano passado. E o Bitcoin estava 80 mil reais. Vale a pena vender Bitcoin para gastar com minha mãe? Ou era melhor pegar um consignado? Vale a pena vender, né? Valia a pena vender? Bitcoin é 80 mil reais? Eu vendo. Se a minha mãe tá doente... Eu pego um consignado. Eu pego um consignado, eu me endivido. Eu abri dívida bancária a um custo médio de 1,38. Tá caro? Não, não tá. Tem muito Valeu mais a pena caro. alavancar Bitcoin no consignado? Sim, mas aí nós estamos... Eu multipliquei a riqueza em quantas vezes? Eu sinto Em um muito ano, pela não é sua isso? mãe. Em um ano, eu aumentei a riqueza em quantas vezes? É isso. E isso porque é um custo caro. Se o cara fizer um financiamento imobiliário, ele vai pagar metade do que eu pago, não é isso? E um volume 10 vezes maior, né? Muitas vezes, né? Isso depende muito, né? Dessa questão. Mas aí um pai de família, por exemplo, ou até uma Mas mãe. voltando, desempregada. dívida não significa que você tá perdendo riqueza. Você pode enriquecer se endividando. Não, mas e você aí pode empobrecer se endividando. Exato. Os Tem grandes. muito Os brasileiro grandes que empobrece, o que a gente tava conversando aqui infelizmente, a dívida desses caras que você comentou, do cara da Amazon, do cara da Tesla, são dívidas brutais. São dívidas trilionárias, não é isso? Mas são dívidas muito baratas. O caso clássico, Michael Saylor, que teve aqui semana passada, não é isso? No evento do Itaú. O Michael Saylor alavancou brutalmente em Bitcoin com títulos de 1, 2, 3% ao ano em dólar. Tá ruim pra ele? Título de 10 anos, que ele vai pagar 2, 3. Pelo amor de Deus, maravilhoso, mega shed, não é isso? Mas não é todo mundo, né, 38? Então muita gente se endivida e se perde, né? Depende do valor presente líquido de o que você tá fazendo com esse dinheiro, não é isso? Sim, E se a pessoa, por exemplo, a pessoa pode estar, como e você se vai falou. pagar a dívida? Porque FIES vale a pena pagar? Então, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, vale a pena pagar o FIES? O FIES? Sim. Na minha opinião, não. E o IPTU nessa cidade aqui tem refis a cada 3, 4 anos você paga sem juros? Tem refis aqui nessa cidade ou não tem PPI? Na minha cidade, a cada 5, 3, 4 anos tem refis, você paga tudo sem juros. Quem paga o IPTU em dia é o otário, não é isso? Abestalhado que tá financiando a prefeitura, enquanto o outro vai pagar metade em termos reais. Mas Sim. aí você... Essa questão de Sim, não dívida. tem refis aqui, não? Tem. Aqui, infelizmente, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior... Eu posso estar falando uma bobeira, pessoal, até vou pensar aqui, mas o Brasil tá entre os 5 países que mais pagam imposto no mundo. Se eu não me engano, é o segundo. Se eu não me engano, tá, gente? Posso estar cometendo uma gafe aqui. Agora, por exemplo, ter dívida. Isso Depende do custo da dívida. É pecado ou não Depende do custo da dívida. Se você deveu às pessoas, não tô falando nem de instituição, pessoas. É pecado? Depende do custo da dívida, depende do pacto que você fez, depende do custo da dívida. Não, mas aí vamos nessa pergunta. Dever às pessoas, ou Gastar em mora, você pode dever e cumprir a sua dívida. É pecado ou não na sua visão? Você pode dever e cumprir a sua dívida, ou você pode dever e descumprir. Aí é default, aí dá calote, não é isso? Dá calote que você quer dizer? Você dá calote em pessoas? Por exemplo, porque você, por exemplo... Desonrar sua palavra, mentir? Você falou que tá devendo 380 mil. Isso, eu tô pagando. Certo? Eu tô cumprindo o contrato. Então, entre aspas, quem deve e não paga é dívida. Mas como é que a gente vai falar... É pecado. Mas como é que a gente vai falar isso pra um brasileiro? Não, eu devo e pago a prestação. Eu tô pagando a prestação. E o brasileiro que agora, não tem se o governo aí trancar minha conta bancária, mandar bloquear tudo, eu não vou ter como pagar, não é isso ou não? Não, mas mas... Aí eu não posso fazer nada. Se eles continuarem... Se vier um juiz aí mandar bloquear minhas contas bancárias, eu não vou ter como pagar, não é isso ou não? Aí a culpa não é minha. Mas aí, o 38 tem muito brasileiro também que quer ser honesto e pagar a dívida. Só que muitas vezes ele não consegue. Se você quer ser honesto e você quiser exercer sua honestidade onde vale a pena ser vagabundo, você vai ser exterminado financeiramente e fisicamente. Se você quiser ser honesto e você quiser exercer sua honestidade, você tem que buscar um lugar onde vale a pena ser honesto. É melhor você escolher outro lugar para viver. Então você acha que, por exemplo, o Brasil é um país que as pessoas não deveriam viver? Você acredita que tem outros países... Você pode viver honestamente aqui e viver feliz. Agora, você não tem como brincar de fingir que tem algum investimento aqui e honesto que você vai ter algum retorno. Isso não é investimento. A pessoa não pode encarar um negócio desse como uma coisa séria, né? Você não pode encarar a bolsa e ter essas coisas como um investimento. Não é investimento, né?
Pelo amor de Deus, né? Uma moeda que desvaloriza quase 10% ao ano em dólar, que é uma desgraça, que triplicou a quantidade de dólares em menos de 6 anos, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não tem investimento nenhum aqui. E se você insistir, ficar empreendendo honestamente onde vale a pena ser vagabundo, a tendência é que você seja exterminado. Você tem que avaliar as motivações. Isso é teoria dos jogos. As motivações, os comportamentos dominantes e os resultados. Economia comportamental, não é isso? Mas você, Trisotão, você fala que você é um empreendedor aqui no Brasil, certo ou não? Não, eu sou servidor público. Então, mas aí o servidor público, entre aspas, serve o Estado. Sim ou não? Sim. Ou seja, também é errado? Depende, Seria tem pessoas errado, que servem Estado fazendo aborto, fazendo tratamento transexual infantil, coisas que eu considero altamente satânicas. Mas tem muita gente que diz que como a gente não viu ontem lá, o cara dizendo que Jesus ser espalhado no Japão e pelo mundo é uma merda. Você não viu ele dizendo isso? Cada pessoa tem sua opinião, né? Cada um tem seus valores, né? Pra mim, a coisa mais valiosa que o português pôde dar pra humanidade foi, inclusive, salvar a Índia dos muçulmanos, salvar a Etiópia dos muçulmanos, levar Jesus a esses lugares. O valor disso é incomensurável. A ordem dada a Dom Afonso Henriques foi cumprida durante 700 anos. Eu acho que isso foi um milagre maravilhoso. Tem gente que acha que é uma merda, não é isso? Que aborto é maravilhoso. Não tem gente que acha que ter filho é uma desgraça, que tem que abortar? Mas o que importa é ser feliz? Depende, cada um se sabe o que é melhor pra si, não é isso ou não? Mas aí Sim. a gente vai entrar numa Não teve ideologia. essa ontem, eu perguntei aí, Jesus é uma merda, é uma merda, Jesus é uma desgraça. Não, mas aí é uma... Não tem mais discussão, não é isso? Cada um sabe o que é melhor. É que eu não escutei, mas aí, Sim. assim, eu não tenho o que falar, porque Jesus é a salvação. Pois é. Na minha visão, é o único salvador, e acho que na Mas visão não de tem gente muitos que acha estão muito aqui. porreta, poupança, que é seguro, que tem... Não tem gente que quer a capitalização, não, porque eu fico com moral, eu gosto do sorriso que meu gerente dá, não é isso? Mas a gente luta muito aqui para tirar esses brasileiros da poupança, porque a gente sabe que isso, infelizmente, é um hábito de medo, né? E a gente tenta sempre tirar esse medo. A gente tá aqui para sempre ajudar, servir pessoas, né? Servir o próximo, como é a lei, que é a lei divina. Agora, falando um pouco disso daí, eu queria saber sua opinião sobre uma coisa, o 38. Você não acha, o que você pensa, por que está acontecendo de ter tanta ostentação, tanta luxúria, tanta ganância? A gente vê uma sociedade que, infelizmente, tem pessoas que estão muito doentes psicologicamente, acontecendo muitos, né, depressão, enfim. O que você acha que está acontecendo? Por que isso? Eu acredito que o primeiro fator para a epidemia de doença mental é a desestruturação das famílias. O número de parentes e o número de amigos íntimos tem caído a metade a cada 10 a 15 anos. E esse é um fator histórico de doença mental. Existem outros fatores. O segundo fator mais importante é a impossibilidade legal de você manter uma família e você ter domínio sobre seus filhos. Na hora que não vale mais a pena para o homem estruturar a família e dar direitos excessivos às mulheres, historicamente, inclusive tem escrito lá na Segunda Guerra do Peloponeso que as mulheres podiam dar quem quisesse e o marido não podiam sequer reclamar, que é exatamente o que a gente vive hoje. Se o homem chegar em casa e a esposa estiver dando outro cara, ele der um tapa, um grito, ele comete crime e ela não é isso? Adultério é crime nesse país? Não. Pois é, ela tem o direito de dar na cama do cara e o cara não pode nem dar um grito. É esse o estado de coisas que a gente vive. É por isso que a sua fecundidade tá colapsando, não é isso? Mas Sim. essa questão... Por quê? Sim. Essa questão de ter ostentações... Isso, é por isso. É porque esses são os comportamentos dominantes. Então, esses são os comportamentos que valem a pena. Isso. Porque a lei feminista faz com que esses sejam comportamentos que valem a pena. Eles se tornam dominantes. Existem, inclusive, ciclos intergeracionais. Existem gerações que é tabu é sexo, que não se falava em sexo, só de morte no passado. Agora a morte, o tabu é se falar de morte e só se fala de sexo, não é isso? Infelizmente a gente vê muitos valores, né, muitos princípios que acabam, a gente fica muito triste, sabe? Porque as pessoas dão muito valor, às vezes, só a dinheiro, poder. E eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. O dinheiro, ele realmente, se você não souber equilibrar a sua mente de uma forma emocional, ele pode te afundar. Isso acontece muito. Normalmente afunda. Tem A gente maioria que das dá pessoas... muito valor só a dinheiro e só poder. E a gente vive outras coisas, sabe? A gente tem que ter outros princípios. Família, amor, enfim. Fé, que muitas vezes falta na hora que a gente tá bem, mas na hora que a gente precisa, a gente também quer pedir muito a Deus às vezes, e a gente também não quer agradecer muitas vezes no nosso dia a dia. Mas, de uma forma geral, 38, eu acho que você esclarece as suas ideias e aqui é sua casa, tá? Porque aqui a gente respeita todas as opiniões. A gente procura sempre ter uma conversa, um diálogo. E a gente se respeita, ou concordando ou não. Agora, para quem quer te encontrar, que você virou um fenômeno, você tá virando aí uma pessoa muito procurada. Até vi você falar que já vai até meio que fechar. Eu espero voltar aqui na semana que... Eu espero voltar aqui na semana que vem para fazer o Vilela ao vivo, os outros que ficaram faltando, e fazer um último episódio de junho ou julho no Glauber e parar de ter que foi 7 horas, públicas. Né? Eu assisti. É isso. Eu espero antes do período eleitoral. Eu acho que
Acho que vai haver expurgos e as pessoas... Eu já disse, não há nada que eu tenha dito aqui que eu não tenha dito diversas vezes, né? Eu só vou dizer para públicos diferentes. E só para confirmar, um dado para confirmar o que você falou, a maioria das pessoas que ganharam na loteria terminaram piores do que se não tivessem ganho. O dinheiro potencializa o que você é. Só que a maioria das pessoas que tem dinheiro e não tem educação para lidar com esse dinheiro, elas se dão muito mal.